Olá, outra nova semana, outra oportunidade que nós temos de compartilharmos juntos um texto das Escrituras Sagradas e eu te convido a que você permaneça comigo uns minutos mais. Eu gostaria muito de compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas que está no livro de Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 8, versículo de número 9. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? Por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Quantas vezes nós ficamos como Jonas? Quantas vezes eu me vi igualzinho o profeta Jonas, pensando que era justificável que eu ficasse com raiva, bravo ou quisesse discutir com Deus, porque alguma coisa não aconteceu de acordo com o que eu queria que acontecesse. Quantas vezes passamos pela mesma coisa? Nos sentimos no direito de argumentar ou discutir com Deus, como se tivéssemos o direito de ficarmos bravos com Deus, porque as coisas não saíram em acordo com aquilo que esperávamos ou em acordo com a nossa vontade. Como meninos mimados, tal qual a história de Jonas. A história de Jonas começa com o chamado de Deus. Deus disse a Jonas que ele deveria ir até Nínive, capital da Assíria, e ali ele pudesse pregar o arrependimento às pessoas da cidade de Nínive. E Jonas, sabendo que Deus é um Deus misericordioso, um Deus que perdoa, um Deus que estende a misericórdia sobre a vida das pessoas, Jonas não quis cumprir o seu chamado. E com raiva e com ódio no coração em relação aos de Nínive ou aos assírios, inimigos de Israel, ele pegou um barco e foi para um outro extremo, para um outro lado. Estando ali naquele barco, indo para o extremo da terra, o extremo conhecido para ele, até o final do mundo, contrário à vontade que Deus tinha sobre a vida dele, a Bíblia diz que veio uma grande tormenta e se descobriu que o problema naquela situação era ele, Jonas, que estava indo em contra a vontade de Deus para a vida dele. Jonas foi jogado no mar. E a Bíblia diz que um grande peixe o tragou e que ele ficou 3 noites e 3 dias no ventre de um grande peixe. Talvez você venha a pensar agora: pastor, vai me explicar cientificamente como isso aconteceu? Como que uma pessoa pode ficar viva 3 dias, 3 noites no ventre de um peixe e sobreviver dessa maneira? Talvez você pense: agora ele vai me explicar cientificamente. Não vou não. Não existe explicação científica para isso. Ou você crê ou você não crê. É uma questão de milagres. Como as muitas coisas que acontecem ou que já aconteceram na nossa vida que requerem uma explicação científica que não existe. Nós lidamos com um Deus que faz milagres. Ele faz e pronto. Ele subverte a lei e a ordem da própria criação dele e faz um milagre quando ele quer. Ele é Deus. Então, quanto a isso, não tem mesmo explicação científica para tal feito. Alguns vão querer dizer que isso não aconteceu porque não se pode explicar. Tantas coisas acontecem em nossa vida que não se podem explicar. E acontecem de igual, porque são chamados milagres de Deus. Você crê ou você não crê? Eu creio. Jonas ficou 3 noites e 3 dias no ventre de um peixe. Orou, se arrependeu no ventre do peixe, foi lançado fora daquele animal. E então foi e cumpriu a vontade do Senhor para a vida dele. A Bíblia diz que ele andou um par de dias sobre a cidade de Nínive, que era uma cidade muito grande para a época, mais de 120 mil habitantes, e recorreu a cidade toda em um par de dias, e a Bíblia diz que ele pregava o arrependimento. Pregação esquecida nos dias de hoje. Não existe relação com Deus sem arrependimento. Não existe vida e graça redentora de Deus que não principie sobre nós antes do arrependimento.
Vem o arrependimento por uma ação da graça, uma ação do Espírito Santo, irresistível do Espírito sobre a nossa vida, e dali você se sente compungido, se arrepende dos teus pecados. Não existe cristianismo, não existe fé cristã, não existe vida com Deus, não existe vida espiritual que não principie com o arrependimento dos seus pecados. E ali Jonas sabia que ele iria pregar a palavra e as pessoas iriam se arrepender, como de fato aconteceu. Se arrependeram e o Senhor teve misericórdia da cidade de Nínive e dos assírios. Jonas ficou muito bravo com a situação, querendo argumentar ou discutir com Deus. Saiu para longe da cidade um pouco, ficou olhando para ver se Deus iria destruir aquela cidade por conta do pecado deles e ficou ali embaixo do sol. E a Bíblia diz que subiu uma planta, Deus fez crescer uma planta que cobriu a cabeça de Jonas e o protegeu com uma sombra daquele sol escaldante. E depois a Bíblia diz que, de um dia para o outro, por conta de um verme que veio, a planta morreu, desfaleceu, secou. E Jonas ficou outra vez olhando a cidade de Nínive debaixo do sol escaldante. Ele ficou bravo, muito irritado. E Deus perguntou a Jonas, tal qual o texto que eu li com você: é justo que você fique bravo? É razoável a sua ira? E Jonas, como um menino mimado, disse: é razoável a minha ira, é justa a minha ira e minha argumentação contigo, Senhor. Quantas vezes, de maneira infantil e de igual maneira, nós chegamos diante do Senhor e começamos a argumentar com Deus e dizer: eu estou bravo contigo, Senhor, como se nós tivéssemos algum tipo de direito de ficarmos irados ou bravos ou chateados com Deus quando Ele executa a vontade dEle. Ele é Deus. Ele vai executar, fazer, operar da maneira que Ele queira. Ele é Deus. Quem sou eu para discutir com o Senhor? E o Senhor então disse a Jonas que ele ficou muito bravo com uma planta que secou e não teve nenhuma misericórdia pelos 120.000 de Nínive que se arrependeram. Quem sou eu para discutir com Deus? Nessa semana, que você pense, reflita. Quem é você para discutir as coisas que Deus faz? Se submeta tranquilo, sabe Deus melhor do que eu e você. Quem sou eu para achar que eu posso ficar chateado com a vontade de Deus? Sabe Deus muito mais do que eu. Sempre estará, sempre esteve, sempre está e sempre estará nas mãos dele. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que assim seja, no nome de Jesus. Amém.